que vai ficando do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando. Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando, mês e mês cortando estrada no meu cavalo ruão. Sempre lidando com gado, desde a idade de 15 anos. Não me esqueço de um transporte, 600 boi cuiabano. No meio tinha um boi preto por nome de Soberano. Na hora da despedida, o fazendeiro foi falando: cuidado com este boi que nas guampas é liviano. Este boi é criminoso, já me fez diversos danos. Tô queimou pela estrada, naquilo sempre pensando. Na cidade de Barretos, na hora que eu fui chegando, a boiada estourou, ai, só vi a gente gritando. Foi mesmo uma tirania na frentia, o soberano. O comércio da cidade, as portas foram fechando, e na rua tinha um menino, de certo estava brincando. Quando ele viu que morria de susto, foi desmaiando, coitadinho, debruçou na frente do soberano. O soberano parou, ai, em cima ficou bufando, rebatendo com o chifre os boi que vinha passando. Naquilo o pai da criança de longe vinha gritando: se esse boi matar meu filho, eu mato quem vai tocando. E quando viu seu filho vivo, e o boi por ele velando, caiu de joelho por terra e para Deus foi implorando: salve meu anjo da guarda deste momento tirano. Quando passou a boiada, o boi foi se retirando. Veio o pai dessa criança, me comprou o soberano. Este boi salvou meu filho, ninguém mata o soberano. Minha saudação a todos. Meu nome é Aguinaldo José de Góes, comissário da comitiva Boi Soberano. Hoje é o dia 18 do mês de janeiro, do ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo de 2025. Nós estamos aqui no município de Campinas do Monte Alegre, estado de São Paulo, na propriedade do amigo Gladstone Silva Maria, que cedeu as mulas para que nós fizéssemos esse documentário. Eu sou o comissário, como disse, da comitiva Boi Soberano, que vem para recordar o transporte elegante das boiadas, emulando uma comitiva de transporte de boiada paulista da primeira metade do século XX. E para contar um pouco da história do peão de boiadeiro, eu tenho aqui ao meu lado esquerdo seu Ilho Lopes, nascido em 1939 no estado de São Paulo. Nas décadas de 50 e 60 ele transportava boi para Barretos. Ele era ponteiro de boiada na comitiva de seu pai, seu Virgílio. Então, seu Ilha, ele conservou os trajes de época, as tralhas, e muito do que nós aprendemos foi com o seu Ilha. Ele nos transmitiu esse conhecimento valioso que nós vamos deixar para gerações futuras, para que eles saibam de onde nós viemos. Quem são os nossos antepassados? Isso é muito importante para a formação da identidade, do orgulho do nosso povo. E fazendo contraponto ao seu Ilha, tem aqui ao meu lado Gabriel Coutinho Maria,
jovem, apenas 20 anos. Quando ele nasceu, nem havia mais transporte de boiada no estado de São Paulo, uma vez que essa atividade se encerrou na década de 80, em 1986. Mas o Gabriel, tomado pela paixão pela cultura do peão de boiadeiro, ele aprendeu a tocar berrante, aliás, aprendeu tão bem que já foi campeão em Barretos, vice-campeão em Barretos, campeão 2 vezes em São José dos Campos. Se eu for desfiar o currículo dele aqui, vai ficar a tarde inteira. Mas ele também fez as tralhas, os trajes de época, para que nós pudéssemos, nos dias de hoje, em pleno século XXI, reproduzir aquilo que se fazia antigamente. Que o peão de boiadeiro é um dos personagens mais importantes do nosso universo caipira, porque ele levava uma vida cheia de aventuras, viajava, ficava 90 dias fora de casa, tocando boiada no estradão, e no entorno dessa atividade toda brotou uma produção cultural muito importante. Nós temos a terminologia, o nome das tralhas, os trajes, nós temos as manifestações culturais, como moda de viola, dança do catira, e temos a famosa queima do alho, que é a face mais conhecida da cultura do peão de boiadeiro, que era a culinária do peão de boiadeiro. Hoje em dia todo mundo conhece, essa expressão foi cunhada na região de Barretos e hoje é sinônimo da culinária do peão de boiadeiro em todo lugar. Que, como nós sabemos, no final do século XIX, começou essa atividade de transporte de boiada numa região conhecida como Paulistânia, que abrange os estados de São Paulo, norte do Paraná, sul de Minas, Triângulo Mineiro, Mato Grosso e Goiás. Nessa região de cultura homogênea, né, nós tínhamos o transporte de boiada do jeito que nós gostamos, nesse modelo que nós gostamos, com ponteiro de boiada à frente da boiada, tocando berrante, os peões da culatra tangendo o gado para frente e os rebatedores e fiadores ajudando para que o gado não se espalhasse. Esse é o estilo da Paulistânia que nós seguimos. Então nós estamos aqui hoje para lembrar um pouquinho daquele tempo. Então, para começar, eu vou falar um pouquinho do berrante. O berrante é um instrumento, uma buzina feita de chifres, que nós sabemos que desde a mais remota antiguidade, o homem se utiliza de buzinas feitas de chifre para transmitir sinais à distância, onde a voz humana não alcançava. O berrante é remanescente, é derivado daquele instrumento arcaico que se usava na antiguidade. Os hebreus usavam o shofar, uma buzina feita de chifre de carneiro. Então, o berrante, que é derivado dessas buzinas antigas, algumas se transformaram em clarins, em cornetas, metais, enfim. Mas o berrante remanesceu como uma buzina feita de chifres, né? E é um instrumento que só existe na Paulistânia. Em nenhum lugar do mundo existe uma buzina de chifre com esse formato, com essas características e para essa finalidade. Daí a importância do berrante como um instrumento emblemático da cultura campeira, caipira ou, mais especificamente, do peão de boiadeiro. O berrante, como eu disse, ele serve para transmitir sinais aos animais que reagem ao toque e para avisar os peões de determinadas atitudes que ele tem que tomar. Então, vamos fazer os principais toques que são exercitados, são pedidos no concurso de berrante lá da região de Barretos. Cada região tem suas particularidades, mas nós seguimos o padrão de Barretos, onde nós frequentamos. O primeiro toque é um toque sereno, destinado a chamar a atenção da boiada para começar a viagem. O ponteiro se dirige para a estrada tocando berrante. Na primeira vez que os bois ouvem, eles não entendem, nunca ouviram aquilo, não tem reação alguma. Mas os peões sabem o que significa, então começam a tanger o gado na direção do ponteiro. Esse procedimento é repetido todas as vezes que o gado para e tem que sair. De tal forma que depois de 3 ou 4 dias o gado se acostuma. Então ele atende ao toque do berrante, é puro reflexo condicionado. Então eu vou pedir para o senhor ele fazer o toque da solta da boiada. Antes de prosseguir, eu esqueci de apresentar tudo. Bom, Gabriel Silva Maria, Coutinho Maria, o pai dele que é Gabriel Coutinho Maria, o seu Ilho Lopes, eu já me apresentei, Aguinaldo Zé de Góes, e minha esposa Cláudia Góes, que me acompanha nessas aventuras,
onde nós fazemos alguma coisa em prol da cultura do peão de boiadeiro. Agora, Gabriel, a solta da boiada. Muito bem, depois de algumas horas de marcha, a boiada fica meio cansada, encurta o passo. Então é preciso um toque para revigorar essa marcha, fazer com que o gado espiche a marcha. É um toque repicado, semelhante ao som do soldado marchando. No primeiro dia, na primeira vez que ouve, o gado não sabe, não reage, mas os peões, estalando o reador e gritando com a boiada, faz com que o gado ande mais rápido. Então, essa conduta é repetida toda vez ao longo do dia, de tal forma que depois de 3 ou 4 dias o gado se acostuma. Seu Ilha, estradão! Gabriel, estradão! Bom, esses 2 primeiros toques, que são 4, lá que nós exercitamos lá na região de Barreto, são 4 toques. Os 2 primeiros destinados ao gado e aos peões, como nós vimos. Os 2 seguintes são destinados apenas aos peões. O toque seguinte é um toque que o ponteiro dá quando precisa de um peão na frente para vir ajudar numa situação de emergência, para chamar um rebatedor para ajudar ele. É um toque agudo, semelhante ao toque do clarim. Rebatedor, seu Ilha. Gabriel, rebatedor. Muito bem. O próximo toque é o toque que avisa que a comida está pronta, chamado toque da queima do alho. Quando o ponteiro à frente da boiada avistava a fumaça subindo lá adiante onde o cozinheiro estava cozinhando, ele já dava o toque da queima do alho e os peões, num sistema de revezamento, o ponteiro reduzia a velocidade, rebatia o gado, reduzia a velocidade, sem que a boiada parasse, os peões, num sistema de revezamento, comiam rapidamente e a viagem prosseguia. Seu Ilha, queima do alho. Gabriel, queima do alho. Esses são os 4 toques de berrante úteis e necessários para a condução da boiada de acordo com o sistema da região de Barretos. Como eu disse, a Paulistânia era muito grande, essa atividade perdurou por mais de um século, em alguns lugares ainda existe, então evidentemente existe uma variação de uma região para outra, mas basicamente é isso. O próximo toque, o 5º toque, ele não tem finalidade prática alguma, apenas para que o ponteiro demonstre a sua habilidade, para agradar uma mocinha, homenagear um companheiro que morreu, alguma coisa assim. E nós chamamos de floreio. Seu Ilha, floreio! Gabriel, floreio.
Vamos falar sobre a queima do alho, que hoje é uma atividade muito conhecida, né, graças ao concurso que tem na festa do Pinhão de Boiadeiro de Barretos, a mídia divulga muito, então todo mundo conhece, faz até em festa de casamento e tudo mais. Então o que é a queima do alho? Essa expressão foi cunhada na região de Barretos, pelos boiadeiros de Barretos, que é um sinônimo da culinária do peão de boiadeiro, né? Então o cozinheiro, ele saía com os cargueiros, contendo as panelas, os mantimentos e a trempe, que é um fogãozinho desmontável. Ele ia na frente da boiada, quando achava um lugar adequado, ele parava para cozinhar. Então, existem várias versões para o surgimento dessa expressão queima do alho. Uma delas diz que a mulher de um comissário, que era dono de uma comitiva, perguntava: vocês vão viajar? Quem vai cozinhar para vocês? Ah, é o fulano. Ih, mas esse fulano aí, ele não sabe cozinhar, ele vai queimar o alho, né? Então, essa é uma das versões. Outra delas diz que as mulheres falam: não, as mulheres cozinham, os homens não, os homens queimam o alho, ou seja, insinuando que os homens não saberiam cozinhar, que é uma injustiça, né? Ou existe uma outra versão, segundo a qual, certa feita, os dois boiadeiros se aproximaram ali de onde o cozinheiro estava cozinhando, estava fritando o alho no fundo da panela, sentiram aquele cheiro gostoso subindo e falaram: ei, o cozinheiro está queimando o alho. E aí pegou essa expressão e se tornou sinônimo da culinária do peão de boiadeiro, que hoje tem esse concurso que é famoso lá na festa do peão de boiadeiro de Barretos, onde nós frequentamos, né, justamente para prestigiar, para divulgar, para valorizar a cultura do peão de boiadeiro. Agora eu vou falar, aproveitando a chance, vou falar aqui um pouco sobre o traje do peão de boiadeiro. Bom, o peão de boiadeiro nunca teve um traje típico e que só ele usasse. O peão usava o traje dos homens da sua época. Isso se vê com mais clareza nos tempos de antigamente, onde não havia automóveis, as pessoas se locomoviam a cavalo. Então o sujeito tinha que viajar de uma cidade para outra, sei lá, 30 quilômetros, uma marcha boa, ele ia de chapéu para proteger do sol. Alguns usavam lenço, o homem usa o lenço desde a antiguidade também. Dependendo da época, mais nos anos 40, 30, era comum o homem usar paletó, usava uma guaiaca para levar o dinheiro. Naquela época, embora já existissem os títulos de crédito, mas não aqui no sertão. Tinha em São Paulo, Rio de Janeiro, não tinha nem banco aqui. Então as pessoas levavam o dinheiro vivo na guaiaca. Não só o boiadeiro ou o tropeiro. Qualquer homem que precisasse transportar dinheiro, levava na guaiaca, né? Esse cinto que vai aqui, o dinheiro vai dentro. Pois ao lado aqui vai o coldre, né? E o revólver. Aqui podia levar o relógio de bolso, que atrás uma bolsinha para levar pequenos objetos ou moedas. Depois uma calça, que naquela época usava-se calça social, que era uma calça larga, ou então bombacho. E aí eu faço um parênteses para explicar. Muita gente acha que o gaúcho inventou a bombacha e só ele que usa. Não. Os brasileiros que estavam no exército imperial na época da Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, usaram a bombacha como uniforme. O Brasil, mais o Uruguai e a Argentina, a Tríplice Aliança, que guerreavam contra o Paraguai, eles compraram essas roupas que os ingleses trouxeram, sobra da Guerra da Crimeia. Na década de 50 do século XIX, os ingleses trouxeram, que era a roupa dos turcos, que na antiguidade vários povos usavam calças largas, apertadas na altura do tornozelo, como os chineses, os mongóis, os russos, os cossacos, os turcos otomanos, os árabes. Então nós herdamos essa calça larga chamada bombacha dos turcos otomanos. Então, naquela época, a maioria do povo morava no campo e não na cidade. Então, a maioria dos soldados do Exército Imperial Brasileiro, mais o Uruguai e Argentina, usavam bombacha, porque era um uniforme comprado pelo Exército para uso deles. E eles gostaram e adaptaram para o uso diário, principalmente na lida campeira. Então essa é a razão pela qual não só os sul-rio-grandenses, mas todos os brasileiros usavam. Não todos, obviamente, mas grande parte usava. Era comum que os paulistas, mineiros, mato-grossenses, goianos, paranenses usassem. A diferença é que os sul-rio-grandenses continuaram usando e nós deixamos de usar. Por isso nós estamos usando um traje de época da primeira metade do século XX e a calça é uma calça bombacho,
que é uma calça larga, apertada na altura do tornozelo, que é adequada para andar a cavalo e para a lida do campo. Fica aí então a explicação do porquê nós estarmos usando a bombacha. Eu estava falando da guaiaca, né? Tem um detalhe interessante, que na primeira metade do século XX era comum que os homens andassem armados. Aqui era um sertão, bem no começo do século ainda tinha onça, tinha índio, tinha vários perigos, não havia lei, justiça, uma autoridade constituída que protegesse, então as pessoas andavam armadas. Então aqui eu vou mostrar aqui, ó, na guaiaca do Gabriel, ó, o coldre, ele está usando uma garrucha, uma arma antiga. Usava-se garrucha, ou revólver, ou parabelo, né? Que é uma arma alemã de repetição, uma pistola, né? Muito usada, era cantada em prosa e verso. Então, o boiadeiro usava aqui, na sua guaiaca, o coldre, onde ele carregava a arma, que era de muita utilidade naquela época. Antigamente nem em sonho existia tantas pontes sobre os rios, nem asfalto nas estradas. A gente usava 4, 5 sinuelos pra trazer o pantaneiro no rodeio da boiada. Mas hoje em dia tudo é muito diferente. Com progresso nossa gente nem sequer faz uma ideia que entre outros fui peão de boiadeiro por este chão brasileiro, os heróis da epopeia. Tenho saudade de rever nas currutelas as mocinhas nas janelas acenando uma flor. Por tudo isso eu lamento e confesso que a marcha do progresso é a minha grande dor. Cada jamanta que eu vejo carregada, transportando uma boiada, me aperta o coração. E quando olho minha traia pendurada, de tristeza dou risada pra não chorar de paixão. O meu cavalo relinchando pasto afora, e por certo também chora na mais triste solidão. Meu par de espora, meu chapéu de aba larga, uma brua de carga, um berrante e um facão. O velho basto, o sinete, o apero, o meu laço e o cargueiro, o meu lenço e o gibão. Ainda resta a guaiaca sem dinheiro deste pobre boiadeiro que perdeu a profissão. Não sou poeta, sou apenas um caipira, e o tema que me inspira é a fibra de peão. Quase chorando, imbuído nesta mágoa, rabisquei estas palavras e saiu esta canção. Canção que fala da saudade das pousadas que já fiz com a pionada junto ao fogo de um galpão. Saudade louca de ouvir o som manhoso de um berrante preguiçoso nos confins do meu sertão. Tarde, companheiro. Tarde, dona. Serve uma piguinha pra nós aí. Tá bom?
Vamos matar o bicho, companheiro? Matei agora mesmo, companheiro. Vamos matar o bicho, companheiro? Ô, eu aceito, filho. Eu tô viajando, tô sem dinheiro. Então eu aceito essa pedida. Se achegue. Boa tarde, bom dia, companheiro. Como é que vai? Tudo bem? Senhora, tudo bem? Família, tudo bom? Eu também tô bom. Graças a Deus, agora tem uma pinguinha que eu vou ficar melhor ainda. Eu bebo a pinga porque eu gosto dela. Bebo da branca e bebo da amarela. Seja lá que tempo, pinga na goela. A pinga é uma moça branca, pia de um homem trigueiro. Tem embora na pinga, nunca muito dinheiro. Sarge meu copo por mês. Só que eu sinto ele não tá cheio. Um suba na minha cabeça e não desce no meu joelho. Chegou na minha barriga e parou. Maldita seja a carcaça que Deus inventou. Na segunda eu plantei a cana, na terça eu faei. Na quarta eu cortei, quando foi na quinta eu tava moendo. Na sexta eu abiquei, não sabe engarratei, quando foi no domingo eu tava bebendo. Giribita feita da cana torta, ela dá comigo na cama, comeu com ela na grota. Ela pensa em fazer comigo, não fez que mandei nada. Tocou-se de ponta abaixo, mesmo eu faço contigo, toque com ela abaixo. Muito obrigado, mãe. Vai, minha senhora. Até logo. Viajei pra Mato Grosso, Tem mais ver, só companheiro? cheguei no mês de março. No campo procuro atalho, mas quase que eu me embaraço. Uma onça perigosa, no burro quis dar um abraço. No atravessar respinga, numa tarde de mormaço. Nessa hora eu vi perdido, rodei de cima do macho, puxei depressa o revólver, estourei 4 balaços. A onça deu um gemido e morreu sem dar um passo. Arrisquei a minha vida, mas salvei o meu penacho. Desde bem pequenininho eu já era inclinado. Pra mim ser um boiadeiro sempre fui apaixonado. Montava cavalo em pelo pra correr atrás do gado. Pintava o 7 no lombo de um pagão desariado. Escondido do papai, se não era castigado. Se a mamãe percebesse, o castigo era dobrado. Quando chegava da escola, fazia minha lição. Depois fugia de casa com meu lacinho na mão. Descia pro bebedouro pra esperar a criação. Eu ia treinar no laço pra seguir a profissão. Pegava mestiço a unha no meio do capoeirão. Muitas vezes me machuquei, nunca dei demonstração. Minha infância foi passando, já era um moço formado. Chamei papai e mamãe e falei bem declarado: eu vou ser um boiadeiro, conhecer todos os estados. Mamãe disse que queria que eu fosse um doutor formado. Mas já que você não quer, não vai ser contrariado. É uma vida muito bruta, meu filho, tome cuidado. Reúne toda a boiada.
meus olhos o boi preso no meu braço. Aquilo serviu de prova pra mostrar que eu não fracasso. Soltei o gado na estrada, o berrante cortou o espaço. Eu saí todo garboso no lombo do meu Picasso. Dei com a mão pro papai que estava lá no terraço. Minha mãe ficou rezando pra Deus guiar os meus passos. Bom, eu conheci um senhor, ele queria ir numa igreja, assistir uma missa. Mas ele não tinha uma Bíblia e não tinha um catecismo para levar. Eu tinha um barai. Aí ele resolveu, vou pegar esse barai e eu vou fazer uma explicação lá na missa onde eu vou. Aí então ele entrou na igreja e falou assim, por não ter livro de reza, eu fiz a minha oração. Por eu não ter livro de reza, eu levei um barai na mão. Assim que eu cheguei na igreja, que eu estava sentado, eu vi um sargento que estava do meu lado. Ele saiu dali e foi da parte do delegado. Logo veio a polícia, falou, doutor, o senhor está intimado. Doutor mandou lhe chamar para ser interrogado. No meio da multidão, levado por 2 soldados, eu fui com o meu barai na mão. Eu cheguei na delegacia e disse, pronto as ordens, seu doutor. Ele foi e me perguntou se na igreja era lugar de jogador. Eu falei, doutor, na igreja eu fui rezar. Eu vou fazer minha explicação. Se eu não tiver razão, o senhor me prenda. Se eu tiver, o senhor manda me retirar. Quando eu pego um ais, e tem uma pinta somente, eu lembro que só sou Deus, nosso Jesus impotente. Quando eu chamo por ele, sempre ele está presente. Quando eu pego num 2, eu me lembro das 2 pedras que Jesus subiu para o céu, mas ninguém compreendeu. Quando eu pego num 3, eu me lembro das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, nosso bom Deus da bondade. E quando eu pego num 4 de paus cruzado, eu me lembro dos 4 cravos que Jesus Cristo foi gravado. Padeceu sem dever crime e morreu sem dever pecado. E quando eu pego num 5, eu me lembro das 5 Ave Maria. E quando eu pego num 6, já me vem na recordação. Deus fez o mundo em 6 dias, sem nada pôr a mão. E quando eu pego num 7, eu me lembro das 7 paixões que Jesus Cristo foi crucificado. E quando eu pego num 8, que as pintas contém, eu me lembro que nós não pode amar farso a ninguém. Quem ama farso os outros, a glória no céu não tem. E quando eu pego no 9, eu me lembro daquele dia. Jesus passou 9 meses no ventre da Virgem Maria. E quando eu pego no 10, eu me lembro dos 10 mandamentos. E quando eu pego numa dama, eu me lembro da Virgem Maria. Se não fosse ela, a de nós o que seria? E quando eu pego no reis, eu me lembro do Nosso Senhor. Foi assim, doutor, que na igreja eu fui rezar. Vou fazer a minha explicação, agora o senhor me prenda ou me manda me retirar? O delegado pensou, sem ter nada a me falar. Ele foi e perguntou, por que o senhor deixou o valete sem contar? Doutor, o valete é uma carta ruim, quando eu compro um barai, no valete eu dou o fim. Eu me lembro daquele sargento que veio da parte de mim. Eu bebo a pinga porque gosto dela. Eu bebo da branca e bebo da amarela. Seja lá que tempo for, pinga na goela. A pinga é uma moça branca, filha de um homem trigueiro. Quem envolve na pinga nunca junta dinheiro. Serve o meu copo pro meio, só que eu sinto e não tá cheio. Não suba na minha cabeça e não desça no meu joelho. Chegou na minha barriga, parou. Maldita seja a cachaça que Deus inventou. Na segunda eu plantei a cana, na terça eu falhei. Na quinta eu cortei, na sexta eu estava moendo. No sábado eu engarrafei, quando foi no domingo eu estava bebendo. Giribita feita a cana torta, ela lá comigo na grama, como fez na grota. Ela pensa em fazer comigo, como fez com o Maneinaldo. Tocou-se de ponta abaixo, mesmo eu faço contigo, toco de goela abaixo. Eu me chamo William Lopes, católico e apostólico romano. Brasileiro paulista. 4 dias antes de eu nascer, levantou a bandeira brasileira. 11 de novembro de 1939. São Jeremias é o profeta mais bonito de Deus. O senhor William Lopes é o profeta mais bonito de Jesus Cristo.
Eles são o verbo de Deus do exército da cavalaria do céu. Montado em seu cavalo branco, lenço cor de vinho no pescoço, bombacha e camisa de linho fino para representar a justiça divina. Aqui dentro desse coração há 2 espadas fincadas. Pega o papel e abre, é uma viola formada. Uma viola formada, gosto para quem sabe tocar. Pega o papel e abre, é uma sereia do mar. Uma sereia do mar que canta noite e dia. Pega o papel e abre, é uma moça de alegria. É uma moça de alegria que é um belo amor. Pega o papel e abre, é um lindo galho de flor. Viajei 3.000 léguas, montada numa piriá. Com 2 litros de uísque, eu fiz 2 onças trabalhar. Desatolei um caminhão com a junta de tamanduá. Trelei onça com bandeira, fiador de cascavel e mandei a sua senhora tocar. Eu sou filho de urutu cruzeiro e neto de cobra coral. O boi tem força na cabeça, o boi tem força no pescoço, o cavalo no espinhaço. O carneiro na cabeça, o burro no queixo de baixo. A mulher tem força na língua, o homem tem força no braço. Joguei meu chapéu pra cima para ver onde caía. Caiu no colo da véia, cruz credo Ave Maria. Tornei a jogar meu chapéu pra cima para ver onde caía. Caí no colo das moças, isso mesmo que eu queria. Do Rio Negro, na lida de boiadeiro, nós vinha balanceando mais de 2.000 pantaneiras. Lá no chão de Mato Grosso, sofrimento redobrou. Num trecho feio da mata, uma pintada estourou. No meio dos pantaneiros, meu cavalo relinchou. O sertão estremeceu quando a boiada estourou. Juntemos tudo a boiada e lá no Rio Paraná joguemos a boiada na água, conseguimos atravessar. Não tem marrei na mangueira sem deixar boi embolar. E sem nenhuma arrebada, sortei o gado pra invernar.